Mateus capítulo 18. Mais uma parábola de Jesus, mais uma parábola de extrema importância, com lições, né? Com lições extremamente importantes para a nossa vida. Esta aqui, tanto quanto as outras, mas esta especialmente é uma lição que tem tudo a ver com a nossa salvação. Essa noite nós vamos falar de uma palavrinha só, pequenininha, mas que para algumas pessoas é um pesadelo, é uma dificuldade. Eu conheço pessoas que estão na igreja há anos e têm dificuldade com essa palavra. Essa noite nós vamos falar de perdão. Perdão. Vamos ver o que Jesus tem para nos ensinar na parábola desta noite, que é conhecida como a parábola do credor impiedoso. Vamos ver essa história que Jesus contou, o que nós tiramos dela, e em seguida, rapidamente, um curto espaço, nós vamos fazer um breve estudo sobre o perdão. Vamos entender melhor o que é perdão, como é que se obtém o perdão, quem nós devemos perdoar, quantas vezes devemos perdoar, como é que funciona o perdão na nossa vida, se é importante, se não é. Vamos ver isso de uma maneira bem rápida, objetiva. Abre lá então Mateus capítulo 18, eu vou ler aqui o verso 21. Sempre, antes de estudarmos a parábola, toda quarta-feira, a gente sempre estuda primeiro o contexto. Sempre o contexto. Por que Jesus contou a parábola? De novo aqui, foi feita uma pergunta a ele aproveitou a pergunta e não respondeu só para Pedro que fez a pergunta. Ele respondeu para Pedro e mandou um recado para nós hoje. Mandou um recado para as pessoas de todos os séculos. O recado é para todo mundo. Jesus falou para os séculos, respondendo uma pergunta de Pedro. E a pergunta é essa aqui, Mateus 18, verso 21. E diz assim: então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Verso 22, respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Para aqui. Primeiro, por que Pedro fez essa pergunta? Ele não fez essa pergunta à toa. Havia uma razão para ele fazer essa pergunta aqui. No tempo em que eles viviam, no tempo de Jesus, no tempo de Pedro, os rabinos costumavam ensinar uma coisa: que você podia perdoar uma pessoa pela mesma falta até 3 vezes. Não sei de onde eles tiraram essa conclusão, né, pastor? Mas eles diziam isso: até 3 vezes você pode perdoar, depois disso não perdoa mais. Os rabinos ensinavam isso. Pedro, como era um discípulo de Jesus, por conta própria, ele resolveu ampliar esse número. Falou: já que eu sou um cristão, sou um discípulo de Jesus, então não pode ser só 3 vezes. Ele pensou: o número da perfeição qual é? 7. Então, por conta própria, ele mesmo chegou para Jesus, falou: Jesus, até quantas vezes alguém vai me ofender e eu posso perdoar essa pessoa? Até 7 vezes. Ele ampliou de 3 para 7. O ensinamento é que eram 3. Ele ampliou para 7, achando que estava fazendo uma grande coisa. Até 7 vezes, se alguém me ofender, eu posso perdoar. O que Jesus respondeu? Não é isso, Pedro. Não são até 7 vezes que você perdoa. Até 70 vezes. Jesus está dando uma resposta aqui matemática? Não. 70 vezes 7, 490. Não. É isso que ele está dizendo? Olha, até 490 vezes você perdoa. Quando for 491, você não perdoa mais. É isso? Não. O que Jesus deu aqui não foi uma resposta matemática. 70 vezes 7 quer dizer infinito. Devemos perdoar sempre. E aí começa a complicar, né? E aí é preciso entender. Primeiro ele vai contar uma parábola agora. E depois da parábola nós vamos estudar um pouquinho do perdão e vamos ver a gravidade, as consequências que existem para aquela pessoa que não consegue perdoar. São consequências graves. Eu começo dizendo que não existe religião sem perdão. Avanço: não existe cristianismo sem perdão. Não existe. Significa que se alguém se diz cristão, eu sou um cristão, sou seguidor de Cristo, e diz assim: olha, mas aquilo que me fez aquela pessoa, eu não consigo perdoar. Eu lamento te dar uma notícia: você pode ser seguidor de quem você quiser, menos de Jesus Cristo. Não existe cristianismo sem perdão.
A pessoa que não consegue perdoar ainda não pode ser chamada de cristã. Não é uma seguidora de Cristo. Olha a gravidade do que nós estamos dizendo. Jesus vai contar uma historinha aqui, para variar, né? Ele vai contar uma parábola, e nós vamos ler a parábola aqui que ele vai contar. Começa no verso 23. Aqui já é a parábola que ele está contando, tá? A história. Então ele diz assim: por isso o reino dos céus... Vocês notaram, para aqui um pouquinho, notaram interessante? Eu acho que essa aqui é a sexta parábola que nós estamos estudando. Sexta. Eu não sei se eu estou enganado, alguém me corrija, mas eu acho que nas 6 parábolas que nós estudamos, Jesus começa falando do reino dos céus. O que ele está querendo dizer com isso? Se alguém quer se salvar, se alguém quer viver a eternidade, quer morar no céu, é preciso praticar isso que ele vai ensinar aqui. O que ele está ensinando tem a ver com o reino dos céus. Se tem a ver com o reino dos céus, tem a ver com a nossa salvação. Significa dizer que, se alguém não perdoa, não consegue perdoar, essa pessoa está perdendo a sua salvação. Daí a importância do assunto. Então ele começa contando lá, verso 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Para aqui. Bom, primeiro vamos entender algumas coisas. Esse rei, na história que Jesus está contando, e ele está usando uma ilustração bem comum na vida deles, eles entendem isso aqui. Tinha os administradores lá do seu reinado, e era comum que esses oficiais do reino lidassem com muito dinheiro. É como se hoje os ministros de Estado têm verbas do governo para os seus departamentos. Aqui era um oficial que lidava com as verbas, e de repente, num determinado momento, numa auditoria, o rei descobre que aquele homem andou desviando dinheiro do governo. Isso é uma coisa que só acontecia no tempo de Jesus, né? A gente tem que entender isso. No nosso tempo isso não acontece mais, porque a gente tem dificuldade de entender, né? Só no tempo de Jesus que desviavam dinheiro do povo. Hoje em dia isso acabou faz tempo. Foi tomar... Você está rindo por quê, seu Roberto? Foi tomar satisfação com o seu oficial, devia 10.000 talentos. Amigos, 10.000 talentos era dinheiro que não acaba mais. Essa dívida era impagável. Foi tomar satisfação com essa pessoa. A dívida era impagável. O que o cidadão falou para o seu rei aqui na história, na parábola? Seja paciente comigo e tudo te pagarei. Seja paciente e tudo te pagarei. Olha, nesse pedido que ele está fazendo aqui, embutido no pedido, está uma tremenda inconsciência do tamanho da dívida. Essa pessoa não tinha noção de que ele não tinha condição de pagar isso aqui, jamais, era impagável. E nessa história Jesus está retratando a situação do ser humano para com Deus. Nós somos devedores através do pecado de uma dívida impagável. Nós não temos como pagar essa dívida. É como se eu dissesse para Deus: Senhor, tenha paciência com os meus pecados, que tudo eu vou te pagar. Isso aí é salvação pelas obras. É impossível nós pagarmos a dívida com Deus. A dívida do pecado, ela é impagável. Então nessa história, na parábola, Jesus está retratando a nossa situação. Alguém que tem uma dívida impagável. Quem é essa pessoa? O pecador. Quem é essa pessoa? Faz assim com o dedo, ó. Sou eu. Ele está falando de mim aqui nessa parábola. Está falando de você. Alguém que tem uma dívida impagável para com o seu Senhor. Só que essa pessoa não tem consciência. E ele fala: tenha paciência que eu ainda vou te pagar. Não tem como pagar. A situação dessa pessoa está perdida. Aí o que acontece? Verso 27. O senhor daquele servo, compadecendo-se, presta bem atenção nessa expressão, ele sentiu compaixão, teve compaixão por aquela pessoa que tem uma dívida impagável. Aí o que ele fez? Mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Só um detalhe, tá? Que eu deixei de falar sobre a passagem anterior. Aqui diz que o Senhor havia mandado que ele vendesse tudo que ele tem, mulher, filhos e tudo, para pagar a dívida. Por quê? Porque era um costume da época. Naquele tempo era um costume vender-se a própria pessoa como escravo, a esposa, os filhos e todos os bens para pagar uma dívida. Naquela época isso era possível. Hoje a nossa legislação não permite mais isso.
Mas naquele tempo era costume vender a pessoa como escrava e sua família para pagar a dívida. Mas o que o Senhor fez no verso 27? Sentiu compaixão dele, mandou-o embora e fez o quê? Perdoou-lhe a dívida. Perdoou uma dívida impagável. Por que motivo? Sentiu compaixão dele. Ok? Agora verso 28. Saindo, porém, aquele servo, que servo? O que teve a dívida perdoada. Saindo, porém, ele encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários é uma importância extremamente pequena, equivalia no tempo de Jesus a 3, 4 dias do salário de alguém. Portanto, ele encontrou uma outra pessoa que lhe devia, mas devia uma pequena importância. Uma importância que aquela pessoa tinha condições de pagar. Vamos ver qual foi a reação dele. Lhe devia 100 denários, no verso 28, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga o que me deves. Pegou o sujeito pelos colarinhos, no meio da rua, sacudiu, falou: você não vai pagar o que você me deve? Tinha acabado de ser perdoado de uma dívida impagável, encontra alguém que lhe deve infinitamente menos, sacode pelo colarinho e diz: você não vai pagar o que me deve? Verso 29, então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava. O que ele disse? Sê paciente comigo e te pagarei. A mesma coisa, o mesmo pedido: tenha misericórdia de mim, tenha clemência, e eu vou te pagar. Só que essa dívida aqui era pagável. Verso 30. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Mandou para a prisão. Verso 35, aqui Jesus termina a parábola: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Entenderam o que aconteceu? O sujeito tinha uma dívida impagável, pediu clemência, o seu senhor sentiu compaixão dele e o perdoou. Ele foi embora, encontrou na rua com alguém que devia uma quantia muito menor, pediu a mesma clemência, ele não teve compaixão e mandou para a prisão. As pessoas viram o que aconteceu, foram lá contar para o rei: olha, aquela pessoa que o senhor perdoou, sabe o que ele fez? Ele encontrou com outro lá, teve uma importância pequena, mandou o cara para a cadeia, e não aceitou, não teve misericórdia. O rei ficou chocado com aquilo, mandou chamar. Ele disse: escuta, eu não tive misericórdia de você e não te perdoei por uma dívida imensa que você tinha? Não devias tu, como disse aqui, ter tido a mesma compaixão e ter perdoado a sua dívida ali? Aí o que ele mandou fazer? Mandou aquele cidadão para a cadeia. E aí Jesus completa: assim meu Pai do céu, meu Pai Celeste, vai fazer com você, se você não perdoar quem te deve. Você percebe que há um contraste no comportamento do rei, do Senhor. Na primeira parte, ele sente compaixão e perdoa em relação ao comportamento de uma pessoa. Na segunda parte, em relação a essa mesma pessoa que não perdoou, ele sentiu, ficou chocado, teve um ímpeto de explosão e perdeu a compaixão e mandou para a cadeia. O que Deus está dizendo para nós? Que aquela pessoa que não perdoa o próximo, embora tenha recebido o perdão de Deus, aquele que não perdoa, gera no coração de Deus, que é compassivo e é misericordioso, gera uma carga explosiva. E aquele Deus compassivo acaba fazendo a sua justiça. Ou seja, o fato de não perdoar alguém, antes de tudo, é um ato ofensivo a Deus. É a Deus que nós estamos ofendendo. Então aquela pessoa que não perdoa não consegue entender o que ele está fazendo, o que de grave ele está fazendo, e não tem desculpas, porque a situação de quem foi perdoado é muito mais séria. A situação de quem foi perdoado por Deus é muito mais séria do que a situação daquele que não perdoa.
Agora, quero resumir com vocês aqui, essa parábola ela pode ser dividida em 3 atos, bem claros, né? 3 partes bem distintas. A primeira parte é o perdão de Deus, bem visível na parábola. A segunda parte da divisão é a justiça humana. O sujeito foi lá, tinha alguém que devia, não quis saber, não perdoou, mandou para a cadeia. Justiça humana. E a terceira parte, bem visível, é a justiça divina. É a justiça de Deus para aquele que não perdoa. Foi para a cadeia também, e Jesus disse: assim fará meu Pai. Então a primeira parte da parábola, o perdão de Deus. A segunda parte, a justiça humana. E por último, a justiça divina. E Deus vai fazer justiça com aqueles que não perdoam. Jesus prometeu isso. Assim fará o meu Pai. Que lições bem rápidas nós podemos tirar dessa parábola aqui? Vamos ver algumas bem rápidas. Primeiro, o perdão do rei na parábola representa quem? Misericórdia e perdão de Deus, obviamente, representa o perdão de Deus. A parábola ensina que nós devemos ter compaixão de quem? Do nosso próximo. E estender ao nosso próximo, estender a clemência que nós recebemos de Deus. A parábola ensina isso. Você recebeu o perdão de Deus? Quando você perdoa o próximo, você não está fazendo nada de mais, nada de bom, nada de extraordinário. Você está estendendo a misericórdia que você já recebeu de Deus ao seu próximo. Nada demais. Você está retransmitindo aquilo que você recebeu. A parábola ensina isso. O que mais que a parábola ensina? O que mais? Ela ensina que, além do dever de perdoar, o fato de não perdoar tem consequências terríveis e eternas para aquele que não perdoa. Amigos, eu não sei se vocês perceberam que aqui na parábola existe alguém que é devedor, que deve. Deus está mandando perdoar aquele que lhe deve. Então não tenho desculpa de dizer assim: mas Senhor, como que eu vou perdoar aquilo que aquela pessoa fez? Vocês compreenderam isso? Não está em jogo o tamanho da ofensa que você recebeu, nem a gravidade. Não interessa para Deus. Porque tem gente que fala assim: mas aquilo eu não posso perdoar. Não, você vai perder sua salvação. Não está em jogo o tamanho da ofensa que você recebeu. Jesus não conversou sobre isso aqui. E tem gente que diz assim: Mauro, mas aquilo ali, aquilo não dá para perdoar. Você está exercendo justiça divina, justiça de Deus. Essa justiça não te cabe. A ordem é perdoar, essa é a ordem. E já avançando um pouquinho, nós vamos aprofundar um pouquinho essa situação aqui, que para algumas pessoas isso causa muita dificuldade. Uma outra questão que a parábola ensina é que aquele que não perdoa, aquele cristão irreconciliável, guarda isso, cristão irreconciliável é uma coisa tão contraditória quanto você falar de um ateu cristão. Cristão que não perdoa é a mesma coisa que ateu cristão. A mesma coisa. É uma contradição, cristão que não perdoa. E mais uma coisa que a parábola ensina claramente é que o perdão tem que vir de onde? Lá no finzinho, ó. Quer ver? Olha ali o verso. Tem que vir do íntimo. Está aqui, verso 35. Diz assim, ó: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O que esse verso quer dizer? O que quer dizer do íntimo? Do fundo do coração. Ou seja, quando você perdoa, tem que perdoar mesmo. Aí fala: mas como é que eu fico sabendo, mal? Muito simples. Regrinha que qualquer criança entende. Já viu aquela pessoa que fala assim: eu perdoo, ou eu perdoei, mas não esqueço. Perdoou? Se perdoou, mas não esquece, não perdoou. O perdão não veio do íntimo. E quando a Bíblia fala que o perdão tem que vir do íntimo, é perdão mesmo. Tem que esquecer, tem que apagar. Perdoou, perdoou, não pode ficar lembrando, né? Cristão não é aquele que perdoa, aí na primeira briga, ou na 10ª briga, ou na 100ª briga, diz assim, né? Gozado, né? A gente às vezes vê casal brigando, a gente fala assim para a mulher: você lembra aquilo que você me fez no ano de 1979, naquele domingo? Que memória, hein? Que memória, hein? Perdoou? Não consegue esquecer.
Que perdão é esse que você na primeira briga joga no rosto? Joga na cara da pessoa. Quem perdoa não lembra mais. Bom, outra coisa importante sobre o perdão, e aqui a gente vai entrar numa parte agora para começar a entender a profundidade desse assunto, sabe? O perdão, amigos, não incentiva a injustiça. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: óbvio que há ofensas gravíssimas, há coisas que alguém possa ter me feito ou a você muito graves, e tem pessoa que pensa assim: eu não posso perdoar, porque se eu perdoar equivale a dizer que aquela ofensa não foi grave. Onde está escrito isso? Onde está escrito que quando você perdoa você diz que não houve ofensa? Amigo, se não há ofensa, não há necessidade de perdão. Só há necessidade de perdão porque houve ofensa. Não tivesse havido ofensa, não se fala em perdão. Portanto, o perdão não incentiva a injustiça. Não quer dizer que Deus passa a mão na cabeça do pecador e diz: não, ele não fez nada. Não, perdão é uma palavra séria, muito grave. Perdão é aquilo que você dá a quem realmente praticou uma ofensa. Na parábola de Jesus, lembram-se que o devedor devia uma dívida impagável. Onde está escrito que não havia dívida? Não, ela era tão grande que ela era impagável. Quer dizer que o perdão, ele é mais genuíno quando eu concedo para alguém que me ofendeu gravemente. Esse chama-se perdão. Alguém que me ofendeu profundamente, fez algo gravíssimo para mim. Aí realmente eu estou perdoando. Isso a gente aprende com Jesus e aprende na parábola. Bom, estamos falando de perdão há 15 minutos. O que é perdão? Porque se eu não souber definir o que é perdão, tudo isso aqui vira poeira. O que é perdão? Você vai ler, vai encontrar uma série de definições de perdão. Você pode ir ao dicionário, você vai encontrar uma definição, mas eu prefiro, e anotei aqui, a definição que me parece a mais profunda, que é a que diz que perdão é restauração de relacionamento. Perdão restaura um relacionamento. Com quem? Com quem? Estou ouvindo duas respostas. Estou ouvindo o próximo e estou ouvindo com Deus. O perdão restaura o relacionamento com quem? Com? Pastor não pode responder. Fica quieto aí, pastor Marcelo. Perdão é a restauração do relacionamento com quem? Qual é o próximo Deus? Gente, é importante a gente entender. Que relacionamento é restaurado pelo perdão? Com Deus. Com Deus. Ué, Mauro, mas não entendi. Eu não estou perdoando o meu irmão? Como é que eu estou restaurando o meu relacionamento com Deus? Quando eu não perdoo o meu irmão, eu quebrei meu relacionamento com quem? Com Deus. Com Deus. Não estudamos na parábola que a ofensa é a Deus? Percebem a gravidade da situação? Quando perdoo, eu restabeleço, eu restauro o meu relacionamento com Deus. Daí a importância do perdão. Eu estou restaurando o meu relacionamento com Deus. Existem dois tipos de relacionamento, ou de perdão. Existe o perdão vertical, que é o perdão que eu recebo de Deus, meu relacionamento com Deus. Eu sou um pecador e sou perdoado quando me arrependo. Quando eu confesso as minhas faltas, me arrependo e modifico o meu comportamento. Sou perdoado. E existe o perdão horizontal, que é o perdão que eu concedo ao meu irmão. Que perdão que eu concedo ao meu próximo? O que eu recebi de Deus. O perdão que eu recebo de Deus, ele não para em mim, eu retransmito o perdão para o próximo. E aqui a gente aprende mais uma coisa sobre Deus. Guarda isso. Deus concede uma quantidade maior de bênçãos àqueles que se tornam canais de transmissão da bênção. É assim com o dízimo, é assim com uma série de outras coisas. Tem pessoas que são abençoadas financeiramente porque Deus sabe que aquele dinheiro chega na mão daquela pessoa e essa pessoa faz chegar na mão de outros necessitados através de dízimos e de ofertas. Eu gosto da ilustração da mordomia, que nós somos torneiras. E para Deus não importa se eu sou uma torneira de ouro, de prata, de ferro, interessa? Qual é a função da torneira? Fluir água. Não interessa do que a torneira é feita. Se uma torneira está fechada, ela perdeu a sua função. Há pessoas aqui neste mundo que são torneiras fechadas. Deus manda a bênção e ela não flui para os outros, para na pessoa.
Deus para de mandar a bênção. Então, o perdão é concedido para fluir. É como se fosse uma torneira. Ele passa por mim e flui para o meu irmão. Esse é o plano de Deus. Significa que quanto mais eu me torno um canal de transferência de bênção, mais as bênçãos de Deus passam por mim. Quer ver pessoa muito abençoada? É aquela que abençoa os outros através da bênção que recebe. Essa é a mais abençoada por Deus. Eu gostaria que todas as bênçãos de Deus passassem por mim. Então o que nós temos que fazer em oração é dizer: Senhor, se a minha torneira está meio emperrada, está meio dura de abrir, faça com que eu me torne uma torneira que possa fluir as suas bênçãos. E o perdão é uma delas. Entendendo um pouquinho sobre o perdão, sobre as bênçãos, agora eu quero falar sobre isso. Quando eu perdoo, a gente que acha que o perdão pode, em algumas circunstâncias, parecer uma coisa injusta. Não é possível perdoar. Amigos, esta semana, engraçado que eu ia falar do perdão hoje, eu acho que foi segunda-feira, eu estava virando os canais da televisão, e uma matéria terrível, não sei quem viu aí, mas a mim me virou o estômago, de um rapaz que foi espancado na frente de uma boate, eu acho que em Sorocaba, por 20 jovens. Eu acho que vocês viram as imagens, alguns pulavam sobre a cabeça dele, uma coisa de virar o estômago. Mas o que me chamou a atenção, eu não sei quantos viram a mãe do rapaz falando na televisão, não sei quantos viram, eu vi a mãe dele falando, uma senhora chorando, e ela dizia entre lágrimas que cada vez que o rapaz subia e pulava na cabeça do filho dela, ela vendo aquilo na televisão, ela pedia a Deus que fosse nela e não no filho. E sabe o que essa senhora disse na televisão? Ela disse: eu sei que aqueles rapazes também têm mães, e eu sei que as mães estão sofrendo, e eu vou pedir misericórdia a Deus por esses filhos e por essas mães. Amigos, eu ia falar de perdão hoje, eu me senti deste tamanho perto daquela senhora, porque é muito fácil vir aqui falar para vocês de perdão aqui, na situação que eu estou. Que Deus me conceda o privilégio, ou me poupe, de um dia ter que falar perdão numa situação dessa. Que Deus me poupe dessa situação. Porque aquela senhora deu uma lição não teórica, ela deu uma lição prática do que é perdão. Perdão é isso, é você ver alguém pular na cabeça do seu filho até matar, e você dizer que perdoa. Essa é canal de bênçãos de Deus. Essa é uma verdadeira cristã. Talvez nunca tenha lido a Bíblia, talvez nunca tenha conseguido guardar os mandamentos, porque nem os conhece, mas é uma verdadeira cristã. Eu fiquei impressionado com a televisão, vendo aquela senhora falar isso, entre lágrimas, chorando e sofrendo. Portanto, o perdão não quer dizer que eu estou dizendo que a pessoa não fez o que ela fez. Não, ela fez, foi grave. Eu não estou tirando a responsabilidade de quem fez. Não, eu não estou apagando a dívida. Quem disse que quando você perdoa, você apaga a dívida? Não, eu estou perdoando. Vamos concluir. O que isso quer dizer? Uma coisa muito simples. Amigos, perdão não é justiça. Justiça é uma coisa, perdão é outra. E tem gente que confunde perdão com justiça. Acha que perdoar é fazer justiça. Não é. Não é. Justiça é uma coisa, perdão é outra. Quando eu perdoo, eu não estou fazendo justiça nem apagando a infração, nada disso. Eu não estou dizendo que não houve a ofensa, eu não estou diminuindo a ofensa, eu não estou tirando a responsabilidade, eu estou perdoando. Quando Deus nos perdoa, por acaso Ele disse que eu não cometi o pecado? Quando Ele me perdoa, Ele diz isso: Mauro, você não pecou? É isso que Ele está falando? Ele está dizendo que o meu pecado foi bobo, à toa, que Ele não está dando bola? É isso que Ele está dizendo? Não. Ele está me perdoando. Perdão não é justiça. Quando Deus me perdoa, Ele não está fazendo justiça. Eu posso ser justificado por Cristo, que é uma outra conversa. Esse é um outro assunto que não tem nada a ver aqui. Isso é uma outra conversa. Mas perdão não é justiça. E tem gente que confunde as duas coisas, que pensa que se perdoar alguém é como se estivesse dizendo: ele estava certo e eu errado. Não, não é isso. Então você não precisa perdoar. Então você não tem que perdoar se a pessoa estava certa. É preciso compreender isso. Como é que Deus perdoa, hein? Primeiro, uma diferença sobre uma coisa interessante aqui. A diferença entre caridade e misericórdia. Qual é a diferença?
Caridade é o bem que eu faço a quem necessita e merece. Isso é caridade. Alguém que necessita, então eu faço um bem para aquela pessoa que necessita e merece. Eu acabei de fazer uma caridade. E misericórdia? Para quem não merece. É o bem que eu faço a alguém que necessita, mas não merece. Necessita, mas não merece. Isso é misericórdia. Pergunto: o que Jesus fez por nós na cruz foi caridade ou misericórdia? Misericórdia. E eu, para com o meu irmão, eu pratico caridade ou misericórdia? Porque se eu só vou perdoar a quem necessita e merece, meu cristianismo não passa de caridade. Agora, se eu vou perdoar a quem necessita e não merece, aí eu sou cristão. Caridade e misericórdia são coisas diferentes. E Jesus praticou misericórdia comigo. Portanto, eu tenho que ser misericordioso com o próximo. Fazer caridade, isso aí tem um monte de gente que faz. Faz até para aparecer às vezes. Faz até para se autopromover. Caridade, eu conheço gente que faz caridade e para botar nos jornais. Que fez. Como é que Deus perdoa, hein? Marca aí para você abrir em casa, porque a gente está meio atrasado. Marca 2 versos aí para você ler em casa. Eu vou mencionar aqui os versos. Marca aí, Miqueias 7,19, Isaías 43, 25. Eu vou ler os 2 versos aqui rapidinho. Miqueias 7,19 diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Onde é que Deus lança os nossos pecados? Nas profundezas do mar. O que isso quer dizer? Quando joga na profundeza do mar, tem mar que tem uma profundidade absurda, que o homem não consegue descer por causa da pressão, a não ser com equipamentos especiais. Quando Deus diz que joga o meu pecado nas profundezas do mar, em outras palavras, Ele está dizendo que está jogando num lugar onde o homem não pode alcançar. Mas é impressionante como entre nós temos grandes mergulhadores. Grandes mergulhadores, né? Seres humanos especializados em mergulhar lá no fundo para pegar o pecado do outro. Deus escondeu nas profundezas do mar, e tem seres humanos que mergulham lá para vasculhar o pecado da vida da pessoa. Mergulhadores. Porque se Deus jogou nas profundezas do mar, é para nós buscarmos. Não esquecer. E o outro verso que eu falei, Isaías 43, 25, diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Significa que quando Deus perdoa, diferentemente dos seres humanos, quando Ele perdoa, Ele não se lembra mais. Tem até aquela história interessante, eu vou contar, não me lembro se é exatamente assim, mas eu acho que é. Me contaram uma história de um pastor que estava pregando numa igreja, fazendo uma semana de oração, e disseram a ele que ali na frente havia uma senhora que era vidente. E aí, diz que todos os dias, ao final, essa senhora vinha cumprimentá-lo, e ele cumprimentava todo mundo, ela ficava para o fim, e ele, na hora de cumprimentar, ele ficava preocupado, porque ela era vidente, ela olhava para ele e dizia: estou orando pelo senhor, pastor. Essa semana eu tenho conversado muito e orado pelo senhor com Jesus. E o pastor: o que será que essa mulher sabe da minha vida? Diz que está orando por mim. E ela fala com um jeito, olhando nos meus olhos assim, e a cada noite todo mundo vinha, a mulher ficava por último. Chegava na vez dela: estou orando pelo senhor, pastor, tenho conversado com Jesus muito a seu respeito. E ele: meu Deus, será que ela sabe daquilo? Não é possível. E ele preocupado toda noite. Na última noite ele não se conteve, a filha e a mulher por último. Última noite, deixou todo mundo, segurou a mão dela e falou: senhora, a senhora tem falado com Jesus a meu respeito? Tenho, pastor. A senhora tem conversado com ele a respeito dos meus pecados? Tenho, pastor. E o que Jesus lhe falou? Ele disse que não se lembra mais. Eu não ouvi um amém aqui. Amém. Já pensou que se alguém for perguntar para Jesus os nossos pecados, Jesus vai dizer que não se lembra mais? Ele não se lembra mais, porque Ele cumpre a sua palavra. Quando perdoa, Ele não se lembra mais. Não tem vidente que vai saber, porque Jesus apaga mesmo. Agora o ser humano é diferente, né?
O ser humano não se esquece mais. Não se esquece mais. Para concluir, saúde. Interessante que hoje a medicina, e nós temos médicos aqui, a medicina hoje pode comprovar o que eu vou dizer aqui, até eu tirei isso aqui de alguns. Diz assim: o perdão poderia ser reconhecido como uma opção saudável, mas para o cristão ele é o imperativo saudável. Imperativo, é um dever saudável. Por quê? Porque diz assim, um aspecto importante do perdão é que ele nos liberta da ira causada pela ofensa. Perdão liberta a ira, o rancor, a mágoa, o ressentimento. Ele tira isso quando você perdoa. Não fica isso. Significa que enquanto eu não perdoo, eu estou adoecendo. A falta de perdão está matando muita gente. Gente vivendo amargurada, sofrendo, pegando doenças, porque vive com o rancor, com a mágoa, com a ira. Conhece a história daquele garoto que, pequeno, chegou em casa, o pai estava lendo o jornal, o moleque chegou, bateu a porta da sala, passou pela sala, pequenininho, voando, bateu a porta do quarto. Aí o pai falou: o que está acontecendo aqui? Coisa estranha. Foi atrás dele, o garoto lá na cama, blasfemando do amiguinho dele do colégio. O pai falou: o que foi, filho? Hoje o Joãozinho me aprontou uma, eu quero mais é que ele quebre a perna. O pai falou: opa, que é isso, filho? Desejando mal para o seu amigo? Pai, eu quero que ele quebre a perna. O pai falou: filho, vem cá, vamos conversar, eu quero que você assista uma coisa para você não se esquecer nunca mais. Vem cá comigo no quintal. Levou o garoto no quintal, um quintal comprido, tinha um varal, e lá longe tinha um lençol branco, uma camisa branca. O pai abriu um pacote de carvão perto da churrasqueira, falou: vou te dar uma tarefa aqui, você vai ficar nessa distância aqui, contou uns 15 metros. A brincadeira é o seguinte: você vai pegar essas pedras de carvão e você vai atirar de longe, não pode sair da linha aqui. E vou ver quantos você vai acertar na camisa branca. O moleque achou demais a brincadeira, legal pra caramba, né? Sujar a camisa com carvão. E o pai ficou ali, ele pegava a mão, pegava a pedra, mandava, passava longe, a distância era grande, uma camisa branca. E as pedras foram passando longe até que uma acertou. E esvaziou o saco, ele acertou uma pedrada só na camisa, fez uma manchinha. Quando ele acabou, o pai falou: agora vem cá, vamos lá dentro. Entrou, abre a porta do seu guarda-roupa, olha no espelho. Quando o moleque se olhou no espelho, ele estava preto de carvão, da cabeça até os pés, todos sujos de carvão. Só o dente branco. Pretinho de carvão. Aí o pai falou: filho, agora presta atenção. Você viu que lá a camisa, você fez uma manchinha nela. Olha como você ficou. Filho, o ódio é assim. Quanto mais a gente atira pedras de ódio nas pessoas e de raiva, uma ou outra você pode até acertar, mas você fica tudo sujo. Atinge mais a você do que aos outros. Tem gente pretinha de ódio, de ressentimento, de rancor. E não tem coisa para irritar mais quem tem raiva do que você passar pela pessoa que te ofendeu. Ela nem lembra mais, está assobiando e cantando. Quer coisa para irritar mais? Você tem ódio da pessoa, a pessoa nem lembra o que te fez. Está cantando, brincando do teu lado. Esqueceu, nem lembra. E você morrendo de raiva dela. Ela está feliz da vida, levando a vida. E você está adoecendo, está ficando doente de raiva. Portanto, até por uma questão de inteligência nós temos que perdoar. Porque perdão vai fazer bem para a tua saúde. É a você que você está fazendo mal, não é o outro. É até por uma questão de inteligência. Eu costumo dizer que Jesus na cruz, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem. Era fácil perdoar naquela situação? Perdoar aqueles que tinham acabado de cravar os cravos nas mãos e nos pés dele, era fácil. Mas por que Jesus perdoou, hein? A dor que ele estava sentindo e aquele sofrimento ele não podia eliminar porque fazia parte de um plano. Ele poderia, se quisesse, tinha todos os poderes para eliminar, para não passar por aquilo, mas ele não queria, fazia parte de um plano. Mas um sofrimento a mais ele podia tirar: da raiva, do ódio por não perdoar. Deste sofrimento ele se livrou na cruz. Desse ele se livrou. Para que uma dor a mais? Já não bastava as dores que ele estava passando? A mágoa e o ressentimento ele tirou do coração e perdoou. Vamos concluir. Quero concluir. Último verso da noite, Mateus capítulo 7. Esse nós temos que ler. Último verso, Mateus capítulo 7, versos 1 e 2 para acabar. Mateus 7, versos 1 e 2.
aqui tem uma outra razão importantíssima para nós perdoarmos. Muito importante. Mateus 7, verso 1 diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, vos medirão também. Por que eu considero esse verso importantíssimo quando se fala de perdão? Por uma razão. E eu sou advogado aqui, para mim é fácil entender isso aqui no raciocínio jurídico. O que Deus está dizendo é assim: Mauro, um dia você também vai passar pelo juízo, todos nós, ninguém vai escapar do juízo de Deus. E o que Deus está nos dando hoje é a oportunidade de definirmos as regras pelas quais nós seremos julgados. Deus está dizendo assim: Mauro, você é um cara muito rigoroso com os outros, você tem pouca compaixão, você cobra muito dos outros, você é implacável, você não perdoa. Esse critério que você usa para com o seu próximo é o mesmo que será usado para com você no julgamento. Ou seja, você estabelece as regras pelas quais você será julgado. Você estabelece. O seu critério é rigoroso com os outros, é o mesmo rigor será usado contra você no céu. Você acabou de estabelecer. Significa que se você não perdoa alguém, se você é implacável, Deus está dizendo assim: olha, o mesmo rigor vai ser te dado no céu. Agora, você é misericordioso, você perdoa, você tem um bom coração, Deus está dizendo: você vai usar regras brandas com você, porque você define as regras, o critério pelo qual você será julgado. E agora, você, o que vai fazer com essa oportunidade? Que tipo de regra você quer ser julgado? Você quer misericórdia de Deus ou você quer juízo implacável? Você decide. Tinha um programa na Globo antigamente assim, né? Você decide. Você discava lá o 0800 e escolhia. Nós temos aqui na classe bíblica o nosso Você Decide. Você decide. Deus está nos dando a chance. Está aqui na Bíblia, isso não é brincadeira. Com o mesmo critério que você julgar, você será julgado. Então é para a gente ir. Se essa noite, eu não sei como anda o seu coração, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei se tem alguém aqui que guarda uma mágoa muito forte, um rancor contra alguém, se tem alguém que tem dificuldade de perdoar, eu não sei a sua vida. Eu sei que o recado de Deus para nós hoje é: se livra disso, senão isso vai te matar, vai te tirar a salvação. Para encerrar, um homem procurou um sábio e quis fazer uma pergunta para ele. E a pergunta era muito simples. Disse: escuta, por que eu tenho que ler a Bíblia todos os dias? Eu já li 10, 20, 30 vezes a Bíblia. Cabo rápido. Alguns versos até já decorei. Só que eu não entendo por que a gente tem que ficar voltando a ler sempre coisas que a gente já leu. Por quê? Perguntou para o sábio. O sábio ficou olhando assim para o horizonte, ficou pensando um pouco, aí disse assim para ele: faz uma coisa. Tinha uma escadaria longa assim, de 100 degraus. Pega esse cesto de vime, aqui é um cesto de vime, vai lá embaixo, na beirada do rio, enche d'água e traz aqui. Aí ele falou: não, tudo bem, eu posso fazer isso depois, mas o senhor não pode responder minha pergunta. Ele falou: faz parte da resposta, é uma experiência para você, vai lá. Ele achou aquele negócio meio estranho, falou: bom. Pegou o cesto de vime, foi lá, encheu no rio e começou a subir os degraus. Quando ele chegou lá em cima, o cesto de vime furado, a água ia ficando pela escada, né? Chegava lá em cima, vazinho. Aí entregou o cesto vazio. O sábio falou: que lição você aprendeu? Ele, meio sarcástico, falou assim: bom, o que eu aprendi é que cesto de vime não retém a água, né? Isso que você aprendeu? Então você volta lá, enche de novo e sobe aqui. Mas eu não estou entendendo. Faz o que eu estou mandando. Desceu de novo, encheu o cesto no rio, foi subindo as escadas, chegou lá, entregou o cesto vazio de novo, a água ia ficando pela escada. E aí o sábio perguntou: e agora? Qual a lição que você aprendeu? Falou: só confirmei a experiência anterior. Cesto é furado, não consigo trazer água. Mais nada você aprendeu? Eu não sei o que o senhor quer que eu diga. Não, eu perguntei se você aprendeu mais alguma lição. Não, então você volta lá, enche o cesto e volta aqui. E o sujeito fez isso 3, 4, na 10ª vez ele não aguentava mais de cansado. Imagina, sobe a escada, desce a escada. Aí quando ele ia entregar o cesto, o sábio perguntou: e agora, que lição você aprendeu? Ele olhou para o cesto e falou: não, uma coisa eu estou percebendo aqui, o cesto estava todo sujo e empoeirado, agora ele está limpinho. Falou:
Você percebe o que a palavra de Deus faz na sua mente pela repetição? Ela vai limpando. O perdão faz isso. Quanto mais você exercita, mais limpa a nossa mente e o nosso coração. Exercite o perdão, mesmo que você não entenda bem hoje, mas ele vai limpando o coração da gente, vai nos deixando mais parecidos com Jesus. Na próxima quarta, mais uma parábola para melhorar a nossa vida e a nossa maneira de ser e de nos relacionar. Eu vou pedir ao pastor para encerrar com oração.